E ainda falando do Cruzeiro, o volante Romero alcançou a marca de 200 jogos com a camisa celeste e ele falou sobre esse momento especial e também o momento no clube, né? E essa volta a uma grande final continental. Fala aí, Romero! Eu estava falando aí, professor, que Deus sempre faz tudo muito especial. E chegar em 200 jogos, jogando na minha casa, né, com minha família na torcida, é especial. Fico muito feliz, muito emocionado também por isso. É uma camisa que eu represento com muito amor. É um clube que eu tenho muito respeito, que tenho muito carinho. E chegar a meu número 200 com esse time, com esse grupo de jogadores, com esse professor, para mim também é muito especial. Eu sou grato por isso. A gente vem trabalhando muito. Venha de não conseguir o resultado que a gente queria, que era a vitória. Mas o que a gente vem construindo aí dentro é muito bom. E chegar na final dessa competição não é à toa. A gente vem lutando faz tempo. E acho que merecíamos muito jogar essa final. O Cruzeiro merecia muito jogar essa final também. O time, o clube, a torcida, que vem acompanhando nosso time faz muito tempo, mesmo na situação ruim que aconteceu anos para trás. E hoje está jogando essa final aí, é especial para todo mundo. Existem jogadores, né? Eu vou soltar essa pergunta aqui para o Luiz ali. Ô Luiz, tem jogador que ele tem uma identificação, ele tem uma cara de um time, e isso se aplica muito ao Romero, né? Veio da primeira vez, voltou agora e sempre encarnando esse espírito do Cruzeiro mesmo, né? Tem jogador que, com certas camisas, parece que dá um encaixe a mais, né? Tem jogador que, às vezes, até com outros times não é a mesma coisa, e o Romero é um caso desse, né? O torcedor do Cruzeiro e ele é só amor, sempre foi. Ele é considerado um jogador de muita raça, de muita entrega dentro de campo. E na entrevista dele falando, né, que não é nessa entrevista, mas depois do jogo ele falando, olha, eu passei o Ariel Cabral e eu entrei em contato com ele quando ele passou e ele falou comigo, você tem que voltar e tem que passar, porque eu sei que tem que ficar lá na frente. E ele foi, voltou e agora chegando nessa marca de 200 jogos, né, muito importante. E poucos jogadores conseguem ficar tanto tempo num clube e criar tanta identificação também, né, com a torcida. Pois é, e ontem ele fez uma boa partida, né, Thiago? Ele é um jogador de identificação, principalmente de volantes. Às vezes a gente fala de volante, teve Ricardinho, né? Teve outros jogadores que jogaram muito bem, mas o Romero, ele traz essa característica. Ele é polivalente, já jogou de volante, já jogou de lateral e sempre teve um bom desempenho, né? O Romero é aquele tipo de jogador que tecnicamente ele entrega muito, né? Um jogador também que tem raça, né? Que eu acho que algumas pessoas identificam ele somente como um jogador raçudo, mas ele é um jogador também que, tecnicamente, ele consegue entregar muito bem, faz o seu papel tático muito bem dentro de campo. E o Romero, nessa segunda passagem dele, ele está até mais maduro. Sim. Na primeira passagem dele, ele era mais jovem, um jogador com temperamento mais à flor da pele. A gente vê que agora ele atua no Cruzeiro até como capitão da equipe. Em alguns momentos, quando se cria alguma confusão, justamente o Romero que está ali para colocar panos quentes. Então, acho que o Romero é um desses jogadores aí, identificado com a camisa do Cruzeiro, né? Você muito bem disse, é o Ricardinho, que tecnicamente também foi, assim, mosquitinho azul, um dos maiores ali da posição, né? Vestindo a camisa do Cruzeiro. Eu acho que o Romero ele tem tudo para ser esse jogador com grande identificação. A gente pode lembrar também há pouco tempo, né? O Moreno também, o Marcelo Moreno, jogador estrangeiro também com bastante identificação. E acho que ele me parece muito aí com o Romero, aquele jogador que gosta do Cruzeiro e que a torcida também abraça. Pois é, né? Aristizábal também jogou muito, né? E dentro dessa questão do Cruzeiro voltar a uma final continental, o CEO do futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, mandou um recado para a torcida. Vamos ver aqui na tela, né? Vamos ver. Abre aspas para o Alexandre Matos. O torcedor tem que entender e compreender o momento que estamos vivendo. Nós não estamos nem um pouco satisfeitos, mesmo estando na final. É até irônico. É uma alegria enorme para a diretoria e o grupo estar em uma final dessa. É claro que vamos batalhar desigual para igual, tenho certeza, mas o nosso torcedor sofreu muito. Então, nós não podemos cobrar nada dele. Temos que entender qualquer reação que tiver. O que eu peço é para ele compreender o momento do processo de médio a longo prazo que vivemos. Fecha aspas para Alexandre Matos. Ele tem um certo tom de razão. Torcedor não pode ser, em momento nenhum, cobrado, porque o torcedor está enchendo o estádio todos os jogos. Agora, também a direção do Cruzeiro tem que se explicar em muitas coisas, né, Elton?
O Alexandre Matos, no meu ponto de vista, eu espero que ele não venha com a mesma ladainha, a mesma filosofia da diretoria passada, que todas as vezes que o trabalho ia de mal a pior, falavam do que o Cruzeiro viveu no passado. Presta bem atenção, Alexandre Matos, o Cruzeiro gastou mais de 100 milhões, por um quanto? Cerca de 150 milhões de reais em uma janela que se abriu no meio do ano e o Cruzeiro quase disputando o título do Campeonato Brasileiro. Então, como você encontrou o Cruzeiro e colocou o Cruzeiro na situação que nós nos encontramos hoje, é completamente diferente do passado. Entenda o torcedor, não, respeita ao torcedor. Teve uma declaração do Matheus Pereira em uma determinada ocasião, falando dos jornalistas, falando que ficou triste com a torcida do Cruzeiro em determinado momento, baixa a bola, joga a bola, baixa a bola e joga ela. Porque a torcida do Cruzeiro tem que ser de fato respeitada. E o Alexandre Matos, essa filosofia, essa ladainha de que o Cruzeiro está passando por um processo a longo prazo, não tinha 150 milhões investidos na diretoria passada, não. Não teve, não. Então, 150 milhões investido num clube de futebol, numa janela que se abriu no meio do ano, com um time disputando o título, ô Alexandre, põe esses caras para jogar bola. Então contrata direito, contrata melhor. Fim. Ô Luiz, como é que você avalia esse trabalho do Alexandre Matos? O Helder explicou muito bem a parte dele. Como é que você avalia essa questão? Eu gosto muito do Alexandre Matos, eu acho ele um excelente diretor de futebol, só que ele tem um problema que é gastar demais, né? Ele gosta muito de cifras altas, sempre lá em cima, lá, né? E eu acho que futebol, às vezes, dá para você contratar alguns jogadores mais baratos e ter até um resultado melhor. Por exemplo, você mapear bem, você consegue encontrar jogadores até... Por exemplo, o Atlético contratou o Paulinho de graça. E o Paulinho hoje é um dos 3 principais jogadores do Atlético. E o Alexandre Matos sempre está gastando bastante, nem sempre dá o resultado. Não é todo jogador que ele tem que vai ter esse resultado. E ele tem esse problema também de tentar inflamar um pouco a torcida, às vezes querendo tirar um pouco do foco dos problemas que o time tem e livrar um pouco a barra da diretoria, né? Vamos colocar uma base matemática aqui. O Cruzeiro trouxe 9 reforços, né? Se eu não me engano, foram 176 milhões. Quantos jogadores o Cruzeiro ainda precisa? Não vou falar de cifras, mas eu vou falar de quantidade. Quantos jogadores e, na sua opinião, quais posições? Nossa, excelente pergunta, viu? Eu acho que o Cruzeiro tem algumas deficiências aí. O Cruzeiro precisa de um outro camisa 10 para ser a sombra do Matheus Pereira, porque a gente viu o Vital tá aí desde o ano passado, não entrega muito. O Cruzeiro precisa de um outro lateral direito para ser sombra também aí do Willian. Wesley Gasolina, com todo respeito aos jogadores, não são jogadores que conseguem entregar tecnicamente aquilo que o Cruzeiro precisa. Na zaga também, eu acho que os 3 zagueiros, o Vidalba, o Zé Ivaldo e o João Marcelo, são 3 bons nomes, mas o Cruzeiro precisa de mais um ali para formar um quarteto e ter 2 opções excelentes no seu banco de reservas. Na lateral esquerda, acho que o Kaique está no processo, de volantes também. Eu acho que o Cruzeiro, talvez o Peralta, ele precisa de mais tempo. O Peralta, eu acho que não tem como ainda avaliar se ele foi uma boa contratação ou não. O Wallace, a gente sabe o que o Wallace pode entregar. Eu acho que o Wallace está jogando muito devido ao valor que foi contratado. E também acredito que o Cruzeiro precisa ali de 2 jogadores para ser titulares dessa equipe que jogam pelas beiradas do campo. Caio Jorge, eu acho que é um bom centroavante. O Dineno também é um bom nome, apesar de estar vivendo uma temporada infeliz devido às lesões, mas precisa de 2 bons ponteiros, porque o Lautaro é um bom jogador. O Gabriel Veron oscila muito. Está devendo mais do que agradou a torcida do Cruzeiro. Então acho que precisa também de 2 ponteiros de boa qualidade, aqueles jogadores que conseguem destruir a zaga adversária. Então, para a próxima temporada, vencendo ou não a Copa Sul-Americana, precisa sim de no mínimo 5 a 6 jogadores para chegar e ser titulares ou para brigar de igual para igual com aqueles que estão no time titular. Pois é. Ô Helder, eu vou te perguntar o contrário. Quem tem que sair do Cruzeiro? Primeiro, Fernando Diniz. E o Fernando Diniz não é treinador para o Cruzeiro. Não é treinador para o Cruzeiro, nada contra o pessoal, muito pelo contrário. Mas o esquema de jogo do Fernando Diniz não se adapta a um time que é rápido e rasteiro, né? Como ataque do Cruzeiro. O time do Cruzeiro toca muita bola de forma retroativa. E uma coisa que temos que dar as mãos à palmatória, o Fernando Seabra, quando saiu do Cruzeiro, eu acho que também deveria sair do Cruzeiro naquela ocasião, porque não conseguia extrair nada mais daquele time, que criava, mas não conseguia fazer gols. E ele não conseguia. Outra coisa, as convicções dele em determinados momentos do jogo, que eram completamente assim, equivocadas.
Ramiro, enfim. Mas no caso do Fernando Diniz, ele mudou completamente o jeito do Cruzeiro jogar. Completamente o jeito do Cruzeiro jogar. Ele deveria entender e enxergar alguns jogos do Cruzeiro e ver o seguinte: esse jeito que o Cruzeiro está jogando, só está faltando fazer gols. Era só isso que faltava. Era só isso. Mas ele mexeu em todo o esqueleto do time e hoje está a cara do Diniz. Uma cara fechada. E um time fechado. Esperando o adversário, enravecendo o torcedor. Para mim, o primeiro tem que ir embora é o Fernando Diniz. Independente do título, viu?